Então, eu passo a palavra ao desembargador Cláudio Mascarenhas Brandão, que vai falar sobre o nexo técnico-epidemiológico como meio de prova nas ações acidentárias trabalhistas. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a mesa e uma referência expressa e especial à desembargadora Gisela, presidente do TRT, da 12ª Região. É um prazer estar de novo em Santa Catarina, ter a oportunidade de retornar aqui, que tenho grandes amigos e gosto muito daqui de Santa Catarina. E hoje tive a oportunidade de rever uma amiga, esposa de um colega que há muito tempo não via, e pude lembrar um pouco, ou voltar um pouco à lembrança aqui de amigos, desde Antônio Carlos Fatioli Chedid, lá da Vara de Lages, quando fui há muitos anos atrás, veio uma novidade, que era o computador na sala de audiência, que causou uma revolução no Brasil, passando por Humberto Dávila Rufino, meu querido amigo da época de Amatra, até amigos de hoje contemporâneos, portanto, que me unem muito a esta terra. É interessante que, quando eu recebi a programação do evento, eu tinha feito uma apresentação eminentemente técnica, mas, quando vi o rol dos nomes, tomei uma decisão e, cada vez mais, me convenço de que a tomei de modo correto. É não falar sobre nexo técnico epidemiológico previdenciário. Mas por que isso? Porque na programação, os senhores têm, como acabaram de ver nessa brilhante exposição, aqui em cumprimento, o senhor não vai perceber, mas eu acabei de mandar uma mensagem quando o senhor falava, doutor Heleno, para um amigo, advogado, que atua no caso da Shell, que atua no caso da Shell, que foi um dos casos mais emblemáticos que a justiça brasileira decidiu nos últimos anos, e ele respondeu por mensagem, né? Quem é? Aí eu mandei seu nome, a sua especialidade, mais uma pessoa especialista em epidemiologia. Ou seja, alguém que tem um profundo conhecimento sobre as mudanças que o legislador provocou na área da caracterização do acidente ou da doença ocupacional. Amanhã, nessa programação, o Dr. Paulo Oliveira, que é nada mais, nada menos do que o autor da tese de doutorado que inspirou a criação do nexo técnico epidemiológico previdenciário. Portanto, ninguém melhor do que ele para descrever com todos os detalhes possíveis, não só os elementos precedentes que o levaram a cientificar, ou tornar científica essa abordagem que eu fazia, mas também para contar a história mais interessante, talvez, ou tanto quanto, que são os bastidores, eu diria, legislativos, para esta norma entrar, ganhar efetividade. Vejo a doutora Maria Maeno, uma das grandes cientistas do Brasil que discutem há muito tempo, que estudam há muito tempo a questão da saúde ocupacional, ou da preservação da saúde do trabalho. Não gosto muito de falar de adoecimento no trabalho, porque eu acho que, como disse o doutor Heleno, o trabalho é meio de vida. Eu sempre afirmo que é por meio do trabalho que nós projetamos os nossos sonhos, galgamos a nossa vida, realizamos enquanto pessoa. E, tal qual Gonzaguinha, para mim, quem descreve a importância do trabalho no homem está no poema de Gonzaguinha, quando ele diz o que é a pessoa não ter trabalho. E, para mim, trabalho importa também trabalho saudável, em trabalho que a pessoa, qualquer um de nós, vá para realizar aquilo que nós projetamos enquanto seres humanos. Para dizer que eu não vou falar do MPEC. Eu vou falar do papel do juiz frente ao MPEC. E que mudanças esta sigla, para nós, eu vou falar sem medo de errar, e quando eu falo juiz, eu quero dizer eu quero incluir nessa expressão, até modificá-la para operadores do direito, incluindo advogados, procuradores, juízes, etc., dos diversos níveis de atuação, não conhecem a sua dimensão. Não sabem
E eu digo o não saber no qual eu também me incluo. Eu não sou aqui um especialista no assunto e já quero me candidatar ao texto, professor, não só ao texto, mas aos slides. E se o senhor não se opuser, tem um colaborador, até me ofereço para a autoria na área jurídica, evidentemente, porque eu acho que nós precisamos trazer para o ambiente jurídico esse tipo de abordagem, para que nós tenhamos clara noção do impacto provocado pela mudança em um artigo incluído na lei previdenciária, mas que provocou, ou teve o objetivo de provocar, mas ainda não provocou, uma radical mudança na abordagem da saúde do trabalhador e do adoecimento provocado pelo trabalho. Exatamente como uma medida ou uma reação para o caótico estado de adoecimento do trabalho que o Brasil ainda vivencia. Tal como o professor Heleno, eu vou utilizar-me da esperteza dele no bom sentido, eu vou deixar as minhas ideias, mas também não vou poder ficar para o debate. Eu também embarco no final da tarde, eu não poderia nem estar aqui hoje, por razões de natureza já conhecidas talvez, mas eu sei o que é mudar um evento em última hora. Receber um e-mail, um telefonema, não posso ir, etc. Então, eu fiz questão de estar aqui, quando nem poderia, já que deveria estar em Brasília hoje, durante o dia. Mas, eu quero deixar claro que a minha abordagem vai ser muito mais reflexiva do que propriamente científico, no sentido de discutir o nexo técnico epidemiológico, sigla até ruim de pronunciar. As palavras têm um som muito próximo e a sua própria pronúncia causa dificuldades, mais ainda de aplicá-las. Deixa eu tentar aqui só ver se eu faço certo. Geralmente Isso. Eu começo perguntando: o que nós, advogados, juízes, procuradores, compreendemos quando encontramos essas 4 letras, NTEP? É uma sigla? Eu digo que depende. O Brasil não tem um problema de norma. O problema do Brasil é a efetividade das normas. Porque cada um desta sala vê esta sigla como quer. Traz para a sua interpretação toda uma carga que longe está de neutralidade, como disse bem o professor Heleno, mas de estabelecer nela aquilo que quer que ela traduza. Se eu quiser dizer aos senhores que esta sigla, para mim, não significou nada, estaria afirmando a minha posição pessoal e científica de interpretação da norma que eu quero extrair dela. Eu tinha um colega magistrado, hoje aposentado, que me dizia uma coisa uma vez que me causou um certo... Eu era juiz novato, me causou um certo impacto. Ele disse: Cláudio, primeiro encontra a solução do processo, depois eu vou buscar a resposta nos autos. Aquilo me causou um certo susto. Como você... Porque, às vezes, eu saio, ele me dizia, da audiência com o processo resolvido. Às vezes, não consigo estabelecer a solução que eu quis no caso concreto. Mas, quando nós encontramos o artigo 21A da 8.213 e fazemos a leitura, posso, daqui a pouco eu vou ler o texto, extrair dele aquilo que eu quiser. Se eu disser que esta é uma norma que não tem eficácia, porque o juiz é soberano na prova dos autos, e que ele está jungido ao auto pericial, se ele quiser, eu vou dizer isso, escrever na decisão e ponto final. Transitou em julgado, verdade absoluta, no caso específico. Portanto, eu quero primeiro trazer como um tema de reflexão dessa minha abordagem um pouco provocativa, ou um tanto provocativa, é que a mudança trazida em 2006, pela medida provisória 316, ela não passa de uma simples mudança de texto que cada um extrai aquilo que quer extrair. Para mim, foi uma das mais importantes mudanças havidas nos últimos anos em termos de saúde ocupacional ou de detecção da problemática que envolve a saúde ocupacional. A mais importante, na minha opinião, é o artigo 7, inciso 21 da Constituição, inciso 22, que estabeleceu, norma para mim pouco valorizada, eu diria até
mal interpretada, se quisesse ser mais enfático, diria desprezada, que é aquilo que estabeleceu como direito fundamental do trabalhador a redução dos riscos do trabalho. O viés preventivo, que muito bem falou o professor Heleno, é uma norma fundamental que todos nós, procuradores, juízes, advogados, temos o dever de torná-la eficaz. Ora, se eu estou dizendo que o direito que a Constituição estabeleceu é o de redução dos riscos do trabalho, eu não posso entender como possível no Brasil de hoje hora extraordinária e atividade insalubre. Para mim, inteiramente derrogada a norma da CLT, artigo 61, salvo engano. Por quê? Porque, óbvio, se a insalubridade é o contato permanente com substância nociva à saúde acima, para gerar o direito adicional, do limite de tolerância, e o professor Heleno disse aqui que nós não somos máquinas, cada um tem a sua individualidade, e a individualidade faz com que alguém, porque eu, às vezes, encontro colegas, professores, dizendo assim, mas como essa pessoa, você vai deferir, digamos, reconhecer o nexo causal, se ontem eu julguei um caso que eu entendi que não, como se nós fôssemos autômatos, cada um tendo o mesmo nível de tolerância, evidentemente que não. Pode ser que a pessoa seja muito mais afeta, eu não vou me arvorar em comentar na frente do professor Heleno para não correr o risco de dizer uma grande bobagem, mas é o que nós encontramos todos os dias, ninguém aqui, eu sou alérgico à poeira. Se eu encontrar alguém ali mexendo no processo daqueles velhos, o meu nariz começa a coçar, começa uma peninha aqui no meu nariz, só de olhar. Evidentemente que aqui não está chegando, mas o contato visual já traz em mim uma sensação de desconforto, porque eu sou sensível à poeira, mais do que outras pessoas que comigo convivem no mesmíssimo ambiente de trabalho, seja ele um ambiente do trabalho do meu lado do tribunal ou da minha casa. Portanto, como um objetivo inicial dessa minha reflexão, eu trago esta primeira observação que me parece importante para o que eu vou concluir no final. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes, fazê-la 3 vezes, porque eu começo, parece que nós combinamos um pouquinho, falar de ousadia. Eu também usei a ousadia na última slide, mas eu achei que ousadia talvez fosse uma palavra muito pesada, eu botei coragem, mas a palavra original era ousadia. Isso vai ver daqui a pouquinho. Eu vou repetir a pergunta, que é a Unitep 3 vezes, e aí também copiei o senhor de começar pelo final, ou voltar ao início. Bom, e se nós formos pensar o que é um processo? O processo é uma história. Nada mais do que uma história. Uma história que começa quando alguém chega no escritório do advogado e conta uma história. Uma história que nossos filhos nos contam todos os dias, principalmente quando quer esconder aquilo que de errado fez nos nossos filhos pequenos. Eu tenho 2 filhos, não fazem mais isso hoje, espero. Um até faz de vez em quando, né? Quando eu digo, meu filho, você está bebendo, não dirija. Você vai como? Não, meu pai, eu não vou dirigir. E eu vou dormir tranquilo, mas você sabe que quem filho sofre tranquilo quando chega em casa, né? Crendo que ele me diz a verdade. E um dia desses, ele disse que tinha feito isso, não fez. Aí eu chamei ele para uma conversa séria, mostrar a ele o risco que há em beber ao volante. Mas, pai, se eu tomei uma cerveja, meu filho, não importa, essa é a norma. Filho de juiz paga um preço. Eu disse a ele um dia desse, meu filho, vocês pagam um preço que não tem jeito. Eu até peço desculpas a vocês pelo preço que vocês pagam, porque vocês não têm culpa de eu ser desembargador. Mas, infelizmente, ou felizmente, essa é a nossa vida. E vocês não podem fazer o que os outros fazem. Porque, se descobrirem, não é filho de Cláudio, é filho de um desembargador. Eu, com a tolerância zero, não bebo nada, mas rigorosamente nada. E um dia eles foram um casamento, eu tinha que dirigir, tomei água, quase me afoguei no casamento. De tanta água que eu bebi. Aí um amigo meu disse, nem um golinho de champanhe, disse, tolerância. Qual é o nível de tolerância? 0. 0 a 0. Não tem meio gole. Porque na hora que eu for preso numa blitz, for apanhado numa blitz, não vai ser Cláudio Brandão. Desembargador embriagado ao volante, se recusa a fazer uma teste do bafômetro, se for o caso. E como é que eu vou explicar isso? Não tem quem explique. Se saiu desmentido, aí, ó, é tão cara de pau que foi lá, comprou o jornal que conseguiu fazer com que voltasse atrás. Os que leram a notícia não vão ler o desmentido e eu vou ficar. Ou os que acreditarem, que serão poucos, né? Aí eu nunca me escondeu aquela carinha de santo, aí eu realmente está embriagado, foi lá, deve ser amigo do dono do jornal, professor Eduardo Boaventura, editor-chefe do jornal à tarde, meu professor de mestrado, aí o amigo do professor de Edivaldo fez com que isso ocorresse. Mas, voltando, para não perder um fio da meada, processo é uma história. Chegou no escritório e contou lá a história individual
O professor Heleno foi de uma felicidade, assim, eu fiquei... Me permita cumprimentá-lo mais uma vez. Essa noção de que a grande mudança foi retirar do contexto individual a apreciação do adoecimento para o contexto coletivo. Daí o enfoque epidemiológico. Porque quando a pessoa vai ao consultório do advogado aqui, né, quase para um desabafo pessoal, muitas vezes fazendo papel de psicólogo, ou de sociólogo, ou de antropólogo, ele vai revelar a sua história de vida, com o que ela tem de mais no caso do adoecimento no trabalho. E o advogado, por meio de uma metodologia que foi explicada na faculdade, vai transformar aquela história para ser contada em papéis. E aí ele vai fazer aquilo que nós tanto vemos todo dia, a chamada petição inicial, que nada mais é do que o registro de uma história que alguém contou a uma outra pessoa. E essa história, obviamente, foi sendo transformada ao longo do tempo. Não a história, mas a forma de ser materializada. Porque a história começou, a história continua a mesma, e a narrativa de quem a conta também é assim. Mudou o veículo. Interessante que nós tivemos casos da mudança da tecnologia, isso vem sempre à tona. A impressora matricial do colega Chedid, lá da Vara de Lages, na sala de audiência. Né? E essas histórias, muitas vezes, são sobre doenças. Pessoas que vão ao advogado contar a sua história de dores, de lesões que sofreram, ou que não sabem que estão sofrendo, ou que talvez não saberão o porquê estão sofrendo, foi muito enfático nesse aspecto. E aí comenta um caso também de um colega nosso, o juiz Álvaro Simões, do TRT, do Substituto de São Paulo, era meu colega na Bahia, foi embora para São Paulo, e engenheiro químico, Álvaro é uma pessoa superdotada. Verdade, ele tem um QI acima de qualquer um de nós aqui. Já foi aqueles testes que fazem de QI. Ele é tão prodigioso que o filho dele fazia medicina. Para estudar com o filho, ele fez vestibular e passou. Imagine, vai medicina na Federal de São Paulo. Imagina o que é um fenômeno. Mas ele, quando engenheiro químico, costumava limpar as mãos, após o trabalho, numa substância, não me lembro agora o nome, que era interessante, porque metia a mão com graxa, saía a mãozinha já limpinha, ótima, volátil. Anos depois descobre que é altamente cancerígena a substância. Na década de 80 não se imaginava isso. As pesquisas vão cada vez mais tornando verdades aquilo que no passado sequer sabia que existia. Mas, enfim, voltando à nossa história, alguns casos sobre doenças provocadas pelo nosso trabalho, e aqui eu trago a imagem das lesões por esforço repetitivo, isso eu disse quantas vezes nós podemos digitar ao mesmo nosso dedo, ou repetir o movimento, e eles vão perguntar, mas o senhor não datilografava, mas alternava o movimento com o carro, lembra do carro? Alternância de movimento faz com que a musculatura repouse, e, obviamente, a carga de repetição diminui, e, consequentemente, a lesão vai sendo diminuída. Há um estudo muito interessante feito na Universidade do Paraná, pelo pessoal de educação física, pelos professores de educação física, da Faculdade de Educação Física, mostrando a sobrecarga na estrutura muscular humana. Ou seja, até que ponto, o objetivo é até que ponto saber quando uma carga de exercícios está estimulando o desempenho do atleta, a partir de que momento passa a ser exagerado e, portanto, comprometer o desempenho. E esses estudos estão mostrando o inverso no trabalho humano. A sobrecarga do trabalho repetido ao longo do tempo faz com que a pessoa perca a possibilidade de se regenerar em termos de estrutura muscular. Ou seja, ela vai, aos poucos, desestruturando ou desestabilizando a sua estrutura muscular. Mas, enfim, voltando lá, e aquela história é destinada a uma pessoa. Uma pessoa. O juiz. Uma pessoa. Não é um colegiado, é uma pessoa. Uma pessoa que busca ser convencido. Observem, eu comecei perguntando o que é NTEP, fui para mostrar as histórias que começam nos consultórios, nos escritórios dos advogados. Eu estou usando consultório proposital, porque é uma verdadeira anamnese que os advogados fazem no início do processo. Mas essa história é contada a uma pessoa com a finalidade de convencê-lo, solitariamente,
o juiz decide sozinho, na sua casa, no seu gabinete, na vara. No tribunal já é diferente, porque ele pode debater com os colegas. Mas a decisão do magistrado é um ato solitário. Ele não compartilha com ninguém a sua decisão. É ele mesmo. Onde ele, só pesando todas essas variáveis que vieram nos chamados elementos de convicção, resolve solitariamente de que aquela história, entre tantas outras possíveis, é a verdade. Às vezes, difícil de ser encontrada. Às vezes, oculta. Quantos de nós não tivemos a certeza, ao decidir um processo, de que a verdade processual não era a verdade real? Todo dia, professor. Nas audiências que nós participamos, quantas vezes nós temos a certeza que a testemunha está mentindo vergonhosamente? E nós, nas armadilhas que a técnica nos proporciona, não conseguimos pegá-la na mentira. Está escrito na ata de audiência que o juiz vai passar a registrá-la como verdade do que resultou do depoimento, e o tribunal, confiando na fidelidade da atribuição do juiz, vai entender como sendo uma verdade que resultou da prova dos autos. E vai decidir de acordo com este manancial de informações. Mas a verdade que o juiz buscou, às vezes está escondida, às vezes está distante. Que raciocínio nós podemos fazer, muitas vezes, para achar a verdade? A verdade que, para a nossa convicção, nos deixará tranquilos com a nossa consciência. Quantos de nós não decidiu o caso aqui, que depois descobriu que a decisão era equivocada? Quantos? Eu me lembro que o primeiro caso que eu julguei difícil, eu tinha 2 semanas de magistratura. Esse, por acaso, eu decidi de modo correto, mas por acaso. Era uma questão que envolvia, coincidentemente, a aplicação de fertilizante numa lavoura. E a tese era muito simples, relação de emprego. Dizia o empregado, eu trabalhava para a empresa que vendia o fertilizante e aplicava na lavoura cacaueira. Dizia a empresa, não, só faço vender. O cliente é que paga a ele. E aquela prova difícil, prova oral, chata, eu resolvi decidir lá pela relação de emprego. Nunca me esqueço desse fato, porque na minha vida é muito importante. Estava eu voltando para Salvador, meu filho nasceu no interior, eu tomei posse como juiz dia 1º de dezembro de 86. O meu filho mais velho nasceu dia 16 de dezembro. Aí nós temos que esperar 15 dias para mudarmos para Salvador para assumir o cargo como substituto, quer dizer, para atuar na capital. Vindo eu embora, na cidade de Gandu tinha um outdoor. Não sei o que lá, vendendo fertilizantes. Embaixo, nós aplicamos o seu produto. Aqui me deu uma sensação de prazer enorme, de ter decidido corretamente. E um outro caso, o inverso, foi uma justa causa de uma pessoa que carregou alguma coisa no carro de lixo, que era proibido. Ele deu azar que o caminhão atolou, quase vira na casa de uma pessoa, eu tive que dar a justa causa, empregado estável, decidi para a justa causa, mas, sabe aquela decisão que lhe corta o coração? Mas não teve jeito. Essa verdade, às vezes, distante, nem sempre é fácil ser encontrada. É difícil o juiz, muitas vezes, encontrar a verdade, e eu estou fazendo toda essa história para chegar ao INTEP. Gerando insegurança. Quem de nós aqui, como magistrado, não teve medo? Todo mundo tem. Sabe, será que a decisão vai ser a correta? Não é o medo de decidir, é o medo de decidir de acordo com o que resulta da sua consciência ou o que resulta da prova dos autos. Às vezes, um emaranhado de teses, de antíteses, de argumentos e contra-argumentos, de provas que se contrapõem, todas elas com igual importância, dá conjunto que vai fazer com que o juiz extraia dele a solução. Às vezes, desesperada, a busca, porque ele fica com a sua consciência ou em choque pelo que ele teve a impressão que o processo revela e o que a prova está revelando. Tudo isso atrelado a uma lógica de tempo. E por que eu estou chamando a atenção do tempo? Porque os processos de acidentários têm que ter um tratamento especial do magistrado. Eles não podem ser tratados, sabe, na leva comum do aviso prévio das férias. Não que eu acho que esses direitos sejam menores, evidentemente que não. Mas, às vezes, o juiz tem que fazer várias perícias no processo. Não só para investigar a causa imediata da enfermidade, mas, muitas vezes, investigar a causa remota. A teoria da árvore de causas explica isso.
Às vezes, o ambiente é salubre agora, mas há muito tempo atrás, por procedimentos que foram sendo alterados ao longo do tempo, era gerador da insalubridade ou do adoecimento no trabalho. Em que ele pode, então, decidir, a partir da história que foi contada anteriormente. Como? Aí vem a técnica para estabelecer a tese na petição inicial, o ataque, que é aquilo que o autor estabeleceu na sua história, que obteve um contraponto da história contrária contada pelo demandado no processo, da qual ele vai extrair aqui a sentença, que é o resultado desse embate de teses e antíteses, por meio de uma metodologia, que é aquilo que nós aprendemos lá nos cursos de formação, mesmo lá na faculdade. A adequação do caso à norma, do fato à lei, da proposta de solução àquilo que a norma estabelece. E gerando aqui a conclusão, que é o resultado do processo. E aí ter a sensação de que fez justiça. Justiça que muitas vezes agrada a muitas pessoas. Outras vezes faz com que o juiz seja perseguido pela comunidade. A repercussão da decisão do juiz na comunidade é algo que eu tenho pensado muito a partir da destinação, e tenho conversado muito com o MPT lá no meu estado, na Bahia, das indenizações por dano moral coletivo. Lá na segunda turma, nós já fechamos o entendimento, uma colega ainda não se convenceu, mas está sendo ressalvando a posição pessoal, que não pode ir mais para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Nós estamos determinando que sejam medidas da comunidade, sempre voltadas para o mundo do trabalho. Não é construir escola, não é porque eu não queira construir escolas, mas curso de capacitação do trabalhador. Na última semana, decidimos um caso em que, por proposta minha, mas não quero aqui ressalvar, eu quero ressalvar que decisão da segunda turma, o acordo não era meu, que fosse uma multa de R$100 mil destinada a custear um programa no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, para pesquisar exatamente adoecimento no trabalho. Porque se nós destinarmos a multa ao FAT, ela se perde no emaranhado de rubricas orçamentárias e a comunidade na qual a lesão foi praticada não sente o peso, que é importante sentir, da ação do Estado, para estabelecer o viés preventivo de que falou o professor Heleno. E estou falando viés preventivo não por argumento de retórica, mas porque está na Constituição. Redução dos riscos do trabalho humano, como direito fundamental, que a nós cabe estabelecer e proteger. E essas histórias, elas se repetem. O que era uma história individual, quando chega para o juiz, é mais uma história que é contada. Que muitas vezes, por aquelas premissas de tempo, nós encaramos como mais um processo. Só que para a pessoa é o processo, e pode ser o processo da vida dela. Eu conto uma história que é verdadeira. Eu, servidor recém-possado no tribunal, cheguei à capital, fui primeiro para o interior. Eu até escrevi um dia desse na mensagem que eu publiquei nas redes sociais. Cheguei na capital, doido para trabalhar, porque eu queria vir terminar a minha faculdade de Direito. Na terceira junta de Salvador, cheguei numa mesa cheia de processos. Dona Zezita, diretora, minha querida chefe, falecida 2 anos atrás. Eu fui arrumar os processos para trabalhar. Comecei a colocar no chão os processos. Arrumei lá e tal, todo animado para trabalhar. Cheguei, meu sonho é voltar ao curso de Direito. Dona Zezita, uma senhora mais idosa, tinha dois elementos que a caracterizavam. Um perfume, ela sempre fazia coleção de perfumes, e a risada fácil. Me disse, meu filho, chamava todo meu filho, vem cá. Eu fui, todo fagueiro, ela disse, aqui nós não colocamos os processos no chão. Eu olhei para ela assim, como, Dona Zezita, já pensou se a parte chegar no balcão, perguntar pelo seu processo, você pegá-lo no chão? Porque ela vai pensar que como nós tratamos o processo dela. Aí eu fui me dando sabe? Até hoje eu me emociono. Me dando um calafrio. E ela disse uma frase que para mim é um lema de vida até hoje. Meu filho, processos não são papéis. Processos são pessoas. Aquilo ali bateu na minha alma 32 anos atrás. 31. Foi em janeiro de 82. Eu guardo como a maior lição da jurisdição para mim até hoje. Processos não são papéis. Processos são pessoas. Aquelas pessoas que nos contaram histórias. Ao advogado primeiro, ao juiz na audiência, ao juiz na decisão, ao desembargador no tribunal.
e aí vai até chegar ao TST, ao Supremo, e por aí afora. As histórias contadas por pessoas que são traduzidas em papéis que se repetem, nesse emaranhado de processos, gerando, aqui só uma deferência ao mundo eletrônico, aqui a vara de Lages, de Navegantes, né, apenas para prestigiar o PJE, a foto da audiência de Navegantes, né? Essas histórias, assim, tem um elemento bem interessante. Quando nós aqui, eu queria retratar aqui a ideia de epidemiologia. Quando nós olhamos nossa história, nós olhamos o nosso mundo. E começamos a olhar o nosso mundo ao redor do que está à nossa volta. Essa é a ideia de epidemiologia. É quando eu retiro a análise do ambiente individual desta pessoa e vejo que o meu caso é igual a milhares de casos, milhões, 2,5 milhões de processos que chegaram ao Judiciário Trabalhista em 2012. E que olhar nós devemos ter em relação ao processo? Aquelas histórias que nos foram contadas. Processo em jogo. Uma batalha de xadrez. No qual, a cada movimento de alguém relevante para o processo, está, obviamente, a reação de outrem. Uma estratégia previamente definida, ou às vezes alterada ao longo da sua instrução, ao longo do seu curso, que vai determinando a cada reação de uma rápida decisão do que fazer. Eu digo aos advogados, aos meus alunos da faculdade, que quando vai se fazer nada, ao invés de ficar no Facebook, vai para uma vara ver assistir a audiência. Porque é na audiência que você vê a habilidade do advogado, no bom sentido da expressão aqui, a habilidade. De saber decidir o que fazer na hora do embate ali, das teses. Aquela velha pergunta, né? Vai vir testemunha, doutor? Ele fica ali, vou ou não vou? O ônus da prova é meu ou não é? E aí, sabendo que pode ser uma resposta que vai ganhar o processo ou vai jogar o processo, né, pelo ralo. Mas, enfim, onde cada momento é importante para chegar à vitória e fazendo com que sempre vai haver uma batalha campal, onde, repito, o destinatário, espectador privilegiado dessa batalha campal é o juiz. Sabendo o que fazer no momento certo. É a grande característica dessa batalha, que é o processo. Mas que não raras vezes é um elemento gerador de tensões. Às vezes o juiz do trabalho faz uma atividade muito mais de psicólogo do que de julgador. Porque o que está por trás do processo não é a discussão jurídica, é o sentimento ferido. Quem aqui instruiu o processo doméstico, aliás, tema do dia, não sabe que muitas vezes a discussão é meramente pessoal, não é jurídica. É o amor próprio ferido, o sentimento de vingança latente, que ela quer ali, a empregada, né, se sobrepor à patroa e dizer, ali você vai me pagar o que você me deve. Aí diz, doutor, ela fez isso, lavava as calcinhas dela, doutor, e você ouvindo aquele, né? Fazia aí, recebia homem em casa, doutor, e você, minha senhora, isso não interessa a audiência. Por quê? Porque ali não é a discussão jurídica, é a vingança, o sentimento de colocar para fora o que ela não pode dizer. E o juiz fazendo a tutela, né, vai permitindo que essa... E depois que ela extravasa, muitas vezes, o acordo fica fácil. Não, dona fulana, tá bom. Será que aceita, doutor? Aceita. Aí você se livra de mais um processo, porque para nós é mais um processo. E esse olhar que eu me propus a trazer de novo, eu quero também discutir qual é o papel de cada órgão ao decidir. Primeiro, o juiz, de primeiro grau, com uma ampla liberdade de investigação probatória, podendo fazer tudo naquela decisão solitária e isolada que ele decide sozinho. Ele é o senhor da decisão. No tribunal, 2 papéis fundamentais são reservados. Primeiro, o controle da legalidade. E segundo, a revisão desta decisão jamais limitada. Porque observem, devolutividade recursal, por exemplo, o juiz não pode conhecer daquilo que não está no recurso. E muitas vezes você vê que o processo revela uma verdade que a pessoa não recorreu, você não pode conhecer. Então, é nesse momento em que o juiz decide que se estabelece a possibilidade de ser uma decisão justa ou não, de corrigir ou não aquela história de vida. Os conselhos, eu fiz questão de inseri-los aqui, eles podem perguntar,
disse essa cláusula. Você está colocando o conselho, porque você sabe que o conselho tem a função meramente administrativa, é verdade. Mas muitas vezes nós viemos, nem sempre. Decisões suspendendo do TED já vimos, por exemplo, no CNJ. Então, é administrativa, ajuda muito. Os tribunais superiores, eles não fazem justiça às partes. Não é esse o seu papel. O grande papel dos tribunais superiores é estabilizar a interpretação do sistema jurídico brasileiro. Então, ninguém vai ao TST, ao STJ, ao TSE, esse até com uma peculiaridade um pouquinho diferente, própria, buscando corrigir uma injustiça. A correção da injustiça é feita no tribunal, como última instância, que dali em diante, o que pode haver é apenas uma interpretação que uniformize o que o tribunal já o fez. E, obviamente, o caso Supremo, o controle de constitucionalidade, e agora, a tese do professor Valério Mazzuoli, o controle de convencionalidade, já pelo Supremo admitido. A adequação das nossas normas às convenções internacionais. Entre elas, a 155 da OIT, uma importantíssima norma de proteção ao trabalho no Brasil. Bom, mas, e aí perguntamos, qual é o papel da jurisprudência, já que nós estamos falando, então, do nexo técnico-epidemiológico e versão do ônus da prova, ou como forma de prova. A jurisprudência, aquelas histórias que se repetiram, que os juízes decidiram, que consolidaram-se em teses, vão sendo repetidas, construídas, passando a ser verdades aceitas, tem o papel de estabelecer, a partir de uma análise pretérita, seja o caso já dos fatos já vivenciados, uma prospecção para condutas futuras, na medida em que a conformação social também é um papel que a decisão judicial procura alcançar. Nem sempre é verdade, isso é possível. Mas, esse momento agora, por exemplo, da vigência da emenda 72, relativamente aos domésticos, vai ser muito importante o modo como os juízes interpretarão a decisão, interpretarão a Constituição, a emenda, porque, a partir dessa interpretação, a norma viva que os juízes definirão, a sociedade poderá caminhar numa ou noutra direção. Obviamente, e aqui não vou assumir nenhum discurso sobre qual a melhor forma, até porque não existe a melhor forma, cada um interpreta a sua de acordo com a sua livre consciência, mas esse momento de interpretação é importante também para, um pouquinho mais atrás, na emenda 45, quando nós tivemos que construir novas teses jurídicas, muitas vezes até desprezando todo um cabedal de jurisprudência que já havia, inclusive, no STJ. E nós chegamos, por exemplo, a discutir teses que o STJ nem mais cabia recurso especial. Exemplo, compensação de pensão previdenciária com a pensão paga pela reparação trabalhista, reparação civil. Nem havia mais discussão no STJ, foram discutidos para terminar a compensação, o que é pior. O que é pior. Mas essa prospecção também vai estabelecer que essas histórias possam ser mudadas. Daí, de novo, viés preventivo, a que me disse antes. E aí volta a pergunta de novo. E será que é apenas uma sigla, o NTEP? O professor Ayrton Kiwito propõe uma abordagem bem interessante, ele faz eu tomei de empréstimo aqui do livro dele essa figura. O que é que fez o NTEP? Se eu perguntasse a vocês, se eu pedisse, eu ia até fazer essa atividade hoje, propor ao auditório, mas como seria muito complicado a logística, terminei desistindo. Que é descrever essa figura. Cada um escrever no papel o que está vendo nessa tela. Descrever essa figura. E me dizer se é pequena ou grande. Óbvio. Depende do que ou com o que eu estou comparando. E, de novo, a epidemiologia. Eu não posso examinar a enfermidade de alguém sem colocar essa pessoa no contexto do qual ela provém. Porque um caso isolado pode ser não a infantaria, que é o primeiro que chega. Não sei na guerra qual é o último que chega. Eu sei que a infantaria é o primeiro. Mas o último a chegar, talvez seja general, né? Talvez, não sei. Enfim, essa que é a ideia da epidemiologia. É retirar do contexto individual aquela história contada por aquela pessoa que se diz vítima de uma doença para a coletivização do problema relacionado à atividade onde está inserida a pessoa. E, obviamente, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aí eu vou para a lei. Me permitam a leitura do artigo 21A da 8.213, que diz o seguinte: a perícia médica do INSS considerará caracterizada
a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre empresa, atividade econômica, e o CID, a enfermidade mórbida. Considerará. Ponto. Ou seja, observou a evidência estatística entre aquela doença e a atividade onde ela provém, a doença ocupacional. E aí vem o processo e diz o juiz, não aceito. O empregado tem que estabelecer, tem que fazer a prova da enfermidade. Com toda a franqueza que me é peculiar, e com todo o respeito quem pensa o contrário, acho um absurdo esta tese. Que observe, o INSS já considerou essa enfermidade ocupacional por uma presunção da lei. Por que ele considerou isto? Por uma mudança política do nosso legislador, que, bem ou mal, assim definiu. E por que ele assim definiu? Para estabelecer a versão donos da prova, que antes se trabalhava com nexo técnico individualmente considerado, nexo técnico previdenciário. Quando o legislador estabeleceu essa mudança, ele quis exatamente fixar uma posição na qual o empregado segurado não precisaria mais provar que aquela enfermidade é ocupacional. É uma presunção da lei que o juiz tem que seguir. Evidentemente que sujeita a duas possibilidades de mudança. Uma, a empresa recorrer no âmbito previdenciário, seja administrativa ou judicial, no caso federal, dizer, olha, entre com ação cautelar, senhor juiz federal, este caso aqui, não, até eu tenho as minhas divergências de competência. Eu hoje sustento, por exemplo, aqui ouvi a doutora Gisele falar sobre a ação regressiva, eu sustento, já escrevi trabalho sobre isso, que a competência regressiva é da justiça do trabalho. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas nenhuma, nem a mais remota possibilidade de considerar o contrário. E quero concitar os colegas catarinenses a ousarem, utilizando aqui a expressão novamente do professor Heleno, de afirmar a competência, quem quiser que buie depois. Há um amigo do Paraná, Reginaldo Melhado, que uma vez falando sobre a emenda 45, disse o seguinte, olha, se sentar à minha mesa um casal, eu faço divórcio. Depois resolvo se a competência é minha ou não. Nós temos um caso da vara itinerante, contado pelo colega de Rondônia, que, imagine, vai itinerante no interior do Acre, interior da Amazônia, Acre e Rondônia. Ele chega na cidade, ele contou esse episódio, chegou na cidade, está lá na audiência trabalhista. A vara itinerante, chega lá uma pessoa, doutor, aqui, meu marido não quer pagar, dar comida aos meus filhos, chama esse cabra aí. Aí lá foi lá o marido, na presença do juiz do trabalho, meu amigo, o que foi a história? Ah, doutor, essa mulher não me dá mais carinho, sabe? Carinho não, sei lá, contou a história dele lá. O senhor tem que dar comida aos seus filhos, o quê lá? Tá bom, dê a mão a outro, dê a mão. Tá bom, abraço, abraçou. Saiu todo abraçado. O juiz do trabalho resolveu um conflito. Ele sentiu que nunca teve, me disse ele, uma decisão tão efetiva do que aquela para ele, sem ter jurisdição. Por quê? O conflito social, para o cidadão no interior da Amazônia, o que é juiz? Nem sabe o que é juiz do trabalho, sabe o que é juiz. Ele soube como foi a história. Tinha um juiz na cidade, ele foi lá. Ela foi lá. E o juiz do trabalho resolveu um conflito que era familiar. Ou direito de família. Na verdade, não, um conflito social qualquer, enfim. E ele saiu lá realizado com a sua jurisdição. Quantos de nós aqui não buscamos a efetividade que nunca chega, né? As execuções infindáveis que nunca chegam ao seu final. Então, quando eu voltei à abordagem epidemiológica, eu proponho que nós façamos essa comparação. Eu só posso saber que algo é bom ou ruim, eu só posso fazer essa análise do adoecimento individual daquela pessoa se eu sair dessa abordagem individual e for fazê-la comparativamente. E aí vem a ideia do contexto da epidemiologia, que tem a ver com estatística, a ver com incidência, com repetição, para que nós possamos compreender que aquele caso não é o caso, pode ser a última fronteira, pode ser até a primeira, mas eu diria até de modo enfático, que bom que seja a primeira, porque se poderá então ingressar com ações que objetivem tutelas preventivas, Ministério Público, tutela preventiva cada vez mais, juízes não hesitem em impedir que o fato aconteça. Tem um caso em Salvador emblemático, existia uma discussão sobre uma casa que foi tombada, que uma empresa comprou para construir. O tombamento estava em andamento para ser tombamento, e a empresa conseguiu eliminar para derrubar a casa. Gente, isso eu vi, quem pensa noticiou.
As caçambas e a rede estava pronta, estavam prontos esperando que a decisão chegasse, a comunicação à pessoa lá. Quando foi comunicada a decisão, obviamente a casa foi demolida, as pessoas nem tiveram tempo de tirar o que estava dentro, o povo levando, uma casa bem interessante, levando quadro, sofá, piano. 1 hora depois a decisão foi cassada. E aí? Não tem mais jeito, a casa foi demolida, está lá até hoje a discussão no processo judicial. Mas voltando à nossa maleta aqui, e aí muitas vezes o juiz se pega muito a um dogma da segurança jurídica. Como eu vou decidir? Mas a segurança jurídica, eu cito o professor Luiz Alberto Barroso, ele claramente diz que pode ser e deve ser buscada quando o processo observa as garantias processuais. E óbvio que eu não estou dizendo o contrário para o magistrado, mas ele pode buscar a segurança jurídica nos chamados microsistemas processuais que estão ali, jurídicos, estão convivendo. Direito do consumidor. Por que não? Por que não? E aí ele está decidindo com a mais plena e absoluta segurança jurídica, mas muitas vezes o legislador pesou de segurança jurídica e velocidade do processo, rapidez, e optou por esta última. Exemplo, tutela antecipada, que a aparência, cheio de verdade, não é verdade. O que às vezes me espanta é que alguns colegas mais retraídos querem buscar na tutela antecipada a prova que não virá nem na sentença final, porque a instrução não vai conseguir provar. E diz o professor Cândido Dinamarca exatamente isso, que entre pesar aquilo que o processo trará de segurança ao final, privilegiou aquilo que terá de rapidez, de ganho com a sua rapidez, e autorizou mesmo a tutela antecipada. Exemplo, reintegração de empregado em plano de saúde quando está doente. Não vou deferir porque não provou que está doente. Obviamente que a constatação da doença é fato a ser observado. Professor, meu querido amigo Carlos falou aqui da perícia médica. A perícia médica hoje é fundamental nos processos. E, tema do evento de amanhã, os nossos peritos, lamentavelmente, não estavam preparados para a nossa competência. Não estavam preparados. E é preciso que nós entendamos isso como uma verdade, ou como algo que precisa ser alterado. Precisa se qualificar os peritos. E o juiz não pode deixar de determinar quantas perícias sejam necessárias para extrair toda a complexidade que o adoecimento de trabalho provoca, que é extremamente grande. Que para nós é mais um, é mais um, é mais um, só que, na verdade, entendo eu que não pode ser assim tratado. Outro tema dessas histórias, que tem havido uma confusão enorme, com toda a franqueza na jurisprudência, são as tais concausas. Concausa, me permitam apenas um relembrar, é exatamente uma situação em que há um elemento de natureza precedente, simultâneo ou posterior, genético, da pessoa, atrelado a um outro que o trabalho propicia a deflagração ou o agravamento. Só isso. Aí vem as sentenças, diz assim, os acórdãos, não, porque na verdade ele tem hernia de disco, não é doença ocupacional. Claro, mas é com causa exatamente o reconhecimento pela lei de que há 2 elementos concausais. O elemento endógeno do trabalhador e outro exógeno, o do trabalho. Que se eu tirar o trabalho, o evento aconteceria? Não, aí não é com causa. Ou melhor, desculpa, aí é com causa. Se eu tirar o trabalho, aconteceria, não é com causa. E aí vem as pessoas dizendo, não, na verdade é com causa, ou é hernia de disco, e a literatura está cheia de exemplos mostrando que quando o trabalho agrava ou precipita a enfermidade. Outro exemplo que tem um problema enorme de confusão, doença degenerativa decorrente de faixa etária. Está na lei dizendo, as doenças degenerativas não são ocupacionais, é claro que não são ocupacionais. Mas as doenças exclusivamente degenerativas, as doenças exclusivamente decorrentes da idade, a presbiopia é um exemplo disso, assim, do braço curto. Né? Mas óbvio, se eu tenho isso aos 25 anos de idade, trabalhando em uma situação tal que exija ou haja a possibilidade de determinar com causa, evidentemente que será ocupacional. E se os senhores fizerem uma pesquisa na jurisprudência, verão que as toneladas de decisões dizendo que é doença degenerativa ou é doença da corrente da faixa etária, por esta razão, não é ocupacional. Desconhecendo, com toda a franqueza, por completo, essa possibilidade que a lei estabeleceu. Inclusive, há um médico paulista, Darfone Souto, que ele diz que a lei brasileira, é um médico que diz isso, não é um jurista, tem um conceito mais amplo no mundo de acidente de trabalho.
a incluir doença. Não há uma lei no mundo que tenha um conceito tão amplo. Portanto, o que eu disse no início, o nosso problema não é de lei, é de interpretação dela. E mais do que interpretação, de aplicação. E volta à pergunta inicial. É uma sigla? A resposta, e aí eu concluirei com o professor dizendo que decidir. É aqui onde estava, a frase era ousar e decidir. E aqui eu deixo com uma provocação. Provocação, e me dirijo especialmente aos mais novos advogados, juízes e procuradores. Porque não esperem que os tribunais corrijam as injustiças. Quem faz a justiça, no caso concreto, é o juiz de primeiro grau, que é de lá que sai a tese. Raramente um tribunal constrói uma tese que não surgiu da primeira instância. Raramente. Muito mais em questões processuais, em questões de julgamento, quando o defeito surgiu no próprio julgamento. Mas a arquitetura da proteção à defesa da saúde, a proteção à saúde, está na decisão do primeiro grau. Portanto, senhores, eu não falei sobre a NTEP, não correria o risco de falar na frente de um especialista em epidemiologia sobre algo que eu não conheço. Eu conheço o que ele provoca no processo. Mas apenas queria trazer e disse que ia terminar com a mesma pergunta que comecei. O que é o NTEP? Cada um interprete como quiser. Para mim, é a maior mudança à vida para o juiz do trabalho nos últimos anos em atuar de modo propositivo para o reparatório, quando não houver jeito, para a defesa da saúde do trabalhador. Agradeço a atenção dos senhores e senhoras até agora em me ouvir. Agradeço ao convite feito pelo Tribunal para a Escola Judicial. Lamento não poder estar na melhor parte, que é a parte do debate, mas, infelizmente, eu digo isso pela segunda vez. É a segunda vez que eu venho aqui, que tive que, de última hora, alterar voo, mas, nesse caso, é uma impossibilidade realmente de permanecer na melhor parte, que é a parte do debate, que é onde a gente vê realmente a provocação dos senhores. Muito obrigado e agradeço. E aqui está o meu e-mail. Doutor Carlos Alberto Pereira de Castro, por gentileza, o senhor gostaria de falar sobre o edital da revista do TRT? O doutor Kilzer também está aí. Bom, meus caros, gostaria de parabenizar os palestrantes deste painel, realmente trazendo novas luzes sobre a questão, né, do adoecimento em relação a questões que, como a gente comentava no começo, né, não são da nossa lida diária, da nossa condição de bacharéis em direito, e que realmente precisamos dessa visão diferenciada, né, que a medicina já começa, então, a demonstrar há algum tempo, e que nós estamos a reboque dela, e certamente será bastante aproveitada por nós, com a sua aquiescência, toda a formulação dos entendimentos, raciocínios colocados ali, né? Então, a Escola Judicial se sensibiliza, agradece sobremaneira a sua participação, e certamente o seu material será muito bem-vindo, né? E o assunto que eu tenho a tratar envolve o que também tem a ver com isso, né? Nosso caríssimo desembargador Cláudio Brandão também dispensa comentários, sempre brilhante, sempre feliz na sua argumentação, e colocando, né, os dilemas do judiciário diante desse dogma da questão de como solucionar o problema, né, da doença e do nexo epidemiológico, que, apesar de já não ser tão novo, é uma regra de 2006, ainda nos traz enfrentamentos importantes. Bom, o que eu vim trazer é uma notícia por parte da Escola Judicial, de que, neste ano de 2013, estaremos publicando a 20ª edição da revista científica do Tribunal Regional do Trabalho. Então, a Escola Judicial vai, em poucos dias, abrir edital para receber os trabalhos da comunidade acadêmica, jurídica e, por que não, também da medicina, da engenharia, não é? Já que o tema que nós, Comissão
científica composta pelo colega Alexandre Ramos, pelo desembargador Amarildo Carlos de Lima e por mim, elegemos justamente o tema deste seminário, trabalho seguro e as consequências no mundo do trabalho. Então, esses trabalhos poderão ser tanto na forma de artigos científicos, quanto na forma de estudos de caso, resenhas e também, claro, evidentemente, relatos de experiências práticas do nosso cotidiano. Então, nesse sentido, a notícia também é uma forma de exortar não apenas os colegas magistrados, eminentes colegas procuradores do trabalho, advogados, servidores, acadêmicos e pós-graduandos aqui presentes, mas também os nossos dignos palestrantes de hoje e de amanhã, para que possam eventualmente nos brindar com artigos, com trabalhos científicos que possam nos permitir fazer da revista um instrumento de continuidade desse debate que hoje foi iniciado tão brilhantemente pelos aqui painelistas que me antecederam aqui nessa fala. Então, essa é a notícia. Em breve o edital será publicado. Aguardamos ansiosamente os trabalhos. Ainda essa semana eu disse que conhecimento é bom quando se é compartilhado e não quando se é guardado no bolso. Então, essa é a provocação, essa é a ideia. A Escola Judicial agradece mais uma vez a presença dos nossos caríssimos palestrantes e há um segundo momento agora, que é o lançamento de uma obra por parte da associação. Então, eu passo a palavra aqui novamente ao cerimonial para que solicite o comparecimento do presidente da Amatra 12 para que faça o lançamento da obra. Muito obrigado. Convido o juiz José Carlos Kilzer, presidente da Amatra 12, para divulgar o livro em comemoração aos 30 anos da Amatra 12, com a obra Direito do Trabalho Efetivo. Olá, eu até vou fazer uma brincadeira com o Carlos Alberto. Enquanto ele está pensando em publicar, nós já publicamos. Eu convido aqui o meu colega, o juiz do trabalho Rodrigo Goldschmidt, a doutora Neuzeli também, a Andréia Pássolo está aí, e as doutoras, as advogadas, a Mariana Cavalieri e a Neiva Hiller, só para virem aqui na frente comigo. Como a gente já falou nas nossas listas, trata-se de uma obra coletiva, onde a gente teve a participação de vários juízes e alunos dos nossos cursos de pós-graduação, representados pelas duas senhoritas aqui da frente. Então, a gente pensou em fazer alguma coisa para marcar os 30 anos da fundação da nossa associação, que a nossa associação já está ficando bem velhinha, né? Não parece que já tem 30 anos. Ela foi fundada em 82 por 16 juízes, dos quais apenas a Lígia ainda está trabalhando, e hoje nós somos mais de 160 juízes associados espalhados pelo Estado e muitos aposentados morando fora do Estado de Santa Catarina. Mas, para não atrasar o café de vocês, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele vai falar sucintamente do que a gente fez nessa obra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Trata-se de uma obra coletiva comemorativa aos 30 anos da nossa associação e, para tanto, nós fizemos um edital convocando os interessados aí em publicar os trabalhos. Foi constituída uma comissão científica, da qual eu integrei e também fui responsável pela análise de alguns artigos. E daí nós montamos o livro assim dentro de uma divisão mais didática, né, com aspectos do direito individual ao trabalho, do direito coletivo do trabalho, direito processual. E o livro é bastante, como é que eu vou dizer assim, bastante amplo, porque envolve várias temáticas, como, por exemplo, o teletrabalho, a nova lei do motorista profissional, o trabalho na agroindústria, o acesso à justiça. E foi muito gratificante, né? O tom do livro foi justamente o trabalho efetivo, né? Propostas aí para que o direito do trabalho possa justamente contribuir para a realização do projeto humano aí dentro do mundo do trabalho.
Foi uma satisfação e espero que outras oportunidades surjam. Obrigado.